Então, por favor, meus amados, abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 51 e o versículo 52, amém? Se você quiser, como é do nosso costume, ficar de pé agora, por favor, fique de pé, vamos fazer a leitura. Muitos entendem que isto é uma reverência à palavra, e a gente não vai mudar isso agora não, né? Todos acharam? Achou aí, João? Está aí já no jeito? Repara aí, se tiver alguém do teu lado batendo folhinhas, Evangelho de Jesus em Marcos, no capítulo 14, já está na tela também. Diz assim a palavra do Senhor: e um jovem o seguia. Nesse versículo não está escrito, mas este jovem seguia Jesus. Amém, amados? Abri esse parênteses aí, porque é importante que todos saibam quem é que o jovem estava seguindo. O jovem estava seguindo Jesus. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. Bom, é importante que todos entendam que a única coisa que estava cobrindo este jovem era um lençol. E na continuação do versículo 51 diz assim: e lançaram-lhe as mãos, o que significava que alguns ali atacaram o jovem, foram para cima dele. É importante a gente entender que isso aconteceu no dia em que Jesus foi preso pelos soldados romanos, na ocasião em que ele estava ali no jardim do Getsemane, e em seguida ele seria sentenciado à morte, como nós sabemos, como ele também sabia nessa ocasião. O jovem é que eu acho que não estava muito, firme nessa questão. Ele poderia até ter sido avisado, mas parecia que ele não acreditava, estava ali, daquele jeito, quando atacaram o rapaz também. E no versículo 52 diz: mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? Quem entendeu essas palavras? Entender, eu acho que você entendeu. Agora, o que ela significa para a tua vida, aí você tem que deixar o teu coração bem aberto, para que o Espírito Santo ministre a teu favor, para que Ele coloque dentro de você a certeza a respeito daquilo que você veio buscar nessa noite. Quem crê que estas palavras são palavras de Deus para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Amém? Quem fez um sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor com glórias e aleluias, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Aleluias. A igreja amada pode se assentar. Olha, irmãos, vou falar uma coisa. O Evangelho é maravilhoso, é surpreendente, é atualizado, ele é poderoso. A palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Num lugar onde o Evangelho está sendo pregado, os milagres acontecem. Aleluias. Quem crê? Você crê mesmo?
Então dá um glória a Deus, vamos ver. Nesse lugar o Evangelho está sendo pregado, amados. O que nós acabamos de ler aí foi lido do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Foi? Então, neste lugar onde o Evangelho está sendo pregado, o poder de Deus está sendo derramado sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Aleluias. Porque se os milagres estão acontecendo sobre a nossa vida, nós precisamos glorificar ao Senhor. Nós precisamos entender que as coisas, como estas, por exemplo, que a irmã Geise veio contar aqui para nós nessa noite, ela mesma disse, não aconteceu porque ela é ela, não. Aconteceu porque tem um Deus que ela serve, que ela crê, que ela busca, ao qual ela entrega toda a sua confiança. E aí vem aqui contar testemunhos por atacado, porque é assim. Amém? Olha só, amados, o Evangelho é o nosso guia. Ele é quem dá direção para a nossa vida. Ele é quem mostra o que nós temos que fazer e também o que nós não temos que fazer. Ele mostra o que nós temos que ser e o que também não temos que ser. O Evangelho, ele é transmitido pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? O Espírito, ele se move, ele age. Enquanto você está aqui, você não tem ideia do que ele pode estar fazendo a teu respeito. Ele está alcançando pessoas que você não consegue alcançar. Ele está abrindo portas que você não consegue abrir. Ele está convencendo. Você está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. E isso tudo acontece porque você está disposto, você está exposto, disposto a ouvir, exposto ao poder de Deus. Parece que não é nada, parece que é só mais um culto, parece que é só mais um encontro, mas não desconsidere o poder do Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mesmo numa palavra tão estranha como essa, inusitada, é daquelas que você lê e fica perguntando assim, o que é que isso tem a ver comigo? Mas tem. Tem a ver comigo? Tem a ver contigo? Olha, amados, se a gente soubesse que cada vírgula do Evangelho pode representar na nossa vida. Sabe, uma vírgula pode representar uma parada e um recomeço, por exemplo. Um ponto final do Evangelho pode significar para por aí. Chega, tua parte está feita. E quando vem um etc, e quando vem um 3 pontinhos, sinal de que muita coisa vai terminar, sinal de que muita coisa ainda vai acontecer. Então a gente não sabe quem é esse jovem, porque realmente o Evangelho não dá o nome dele. Mas a gente sabe de uma coisa, sabe que ele era um jovem. Isso já diz muito. Diz que é uma pessoa que ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para viver. Diz ao nosso coração, ou pelo menos ao coração de muita gente,
Como é bom, desde jovem, estar seguindo a Jesus. E a outra coisa que esse versículo diz, coloca aí o 52, diz que ele seguia Jesus, nós já sabemos disso. Agora eu pergunto, isso é bom ou não? Porque quantos nem sabem o que é seguir Jesus? Quantos? Dói dizer, mas são muitos os jovens que nem sequer cogita essa hipótese. Mas isso não é coisa só de jovem, não. Tem gente que já alcançou uma certa idade, mas também não sabe o que é seguir Jesus. Pois está aí esse jovem seguindo Jesus. Amados, uma outra coisa que nós não sabemos aqui é o seguinte: por que ele estava de lençol? Eu não consigo pensar assim, o que aconteceu? Eu não sei se ele saiu apressado, porque, sei lá, ele foi surpreendido com aquela coisa, aquele barulho dos guardas, e não deu tempo de vestir a roupa. Eu não sei porque ele estava assim, vestido apenas num lençol. Mas eu sei que ele era um jovem, eu sei que ele seguia Jesus, e eu sei que esse lençol era tudo que ele tinha para cobrir-se, né, naquela ocasião. Vamos ler aí o versículo 51, olha o que diz aí o 51. O jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Queridos, se há algo que nós precisamos entender, é que mesmo seguindo Jesus, mesmo estando fazendo a coisa certa, mesmo estando do jeito que você pode estar, de repente, algo inesperado pode te surpreender. Você pode ser atacado a qualquer momento. É algo indesejado, mas pode acontecer comigo e com você. E nessa hora você vai ter que tomar uma decisão. Pode ser que tenha gente aqui nesta noite vivendo uma situação assim. Conhece Jesus, crê nele, está disposta a seguir Jesus, não está esquentando cabeça com roupa, não está esquentando cabeça com horário, não está esquentando cabeça com o que vai gastar, simplesmente, do jeito que pode, está seguindo Jesus, e mesmo assim é surpreendido. Vem um golpe, vem pessoas que você não espera, vem gente não sei de onde. E mesmo quando a palavra nos alerta, como Jesus alertava os seus discípulos, dizendo, muitas vezes, na ceia que realizaram antes desse momento aí, ele dizia, olha, está chegando a hora, e que eu serei entregue na mão dos homens. Mas parecia que o jovem não queria entender isso. Nós sabemos que nesse mundo temos aflições, nós sabemos que os desafios aparecem, nós sabemos que muitas e muitas vezes seremos surpreendidos com situações indesejadas, e que o inimigo usa de muitas maneiras para nos atingir, a fim de que lancem mão em nós, como aconteceu com ele. Mas nessa hora você tem que tomar uma decisão, você tem que pensar rápido. Hoje é muito fácil falar desse jovem. Hoje é fácil ler aí no versículo que ele fugiu. Hoje para nós é muito fácil dizer assim, se ele era crente de verdade, ele não podia ter fugido. Mas queridos, só quando você vive essas situações, quando você tem que tomar uma decisão rapidamente, só aí é que você vai saber o que é viver um momento de surpresa. E então a gente vê que ele fugiu e começa a pensar, será que a gente não teria fugido? Será que você acha realmente que teria que partir para cima dos soldados? Armados?
Será que ele deveria ter brigado? Porque o versículo 50, volta um aí, minha amada. Olha o que diz. Então, deixando, todos fugiram. O Pedro fugiu. O João fugiu. O André fugiu. O Filipe fugiu. O Bartolomeu. O Judas Tadeu fugiu. O Tomé fugiu. O Judas nem estava aí mais. Iscariotes. E este jovem foge. Quando a gente olha para isso, amados, e vê que ele fugiu, e depois a gente fica pensando, o que será que aconteceu depois? Porque ele correu peladão. Ele largou o lençol para trás. Quando seguraram o lençol, ele simplesmente... Não dá para trazer o meu lençolzinho aqui. O lençol é aquilo que cobria. Sabe, muitas vezes nós estamos assim, seguindo Jesus, sendo coberto por alguma coisa que é nosso e que talvez seja a única coisa que a gente tem, a única coisa que nos dá proteção. Talvez o lençol de muitos aqui seja o seu trabalho, seja a sua empresa, seja a sua família. E de repente, diante de uma situação dessa, mesmo quando você está seguindo Jesus, você pode ser surpreendido e você vai ter que largar esse lençol para trás e vai ter que dar continuação na tua vida. A palavra do Senhor nessa noite vem ministrar no nosso coração a respeito do que nós fazemos quando a única coisa que nos resta é largar o nosso lençol para trás e sair correndo. Se era o certo ter fugido ou não, eu não sei. Eu sei que todos os apóstolos fugiram. Se você entende que ele deveria ter feito alguma coisa, isso é como pensar que diante de uma situação difícil que nós estamos vivendo, nós também temos que fazer alguma coisa. E eu repito, se há algo fácil, é dizer o que os outros têm que fazer. Mas quando é a gente que tem que fazer, quando é a gente que tem que tomar uma decisão, quando é a gente que tem que encarar o inimigo, quando é a gente que tem que se virar, quando a gente já orou, quando a gente olha para Jesus e vê que naquele momento nós precisamos decidir, nós precisamos resolver, não há ninguém que possa te ajudar, e a vontade que dá é essa mesmo, amados: fugir. Quem é que nunca pensou aqui em largar tudo para trás e morar em outra cidade sozinho, sem querer saber de ninguém? Quem é que nunca pensou aqui em abandonar o trabalho? Quem é que nunca pensou aqui em abandonar um ministério? Quem é que nunca pensou aqui em sair de um casamento? Quem é que nunca pensou aqui em se apartar? Esquecer um relacionamento, esquecer a dificuldade. Nós precisamos entender uma coisa, que nós somos assim como esse jovem, que na hora da dificuldade grande, a gente sai correndo. E eu acho interessante o Evangelho registrar que ele ficou totalmente nu, porque isso significa vergonha. Isso significa que ele poderia ficar marcado por aquilo. Isso poderia dar a ele um rótulo. O peladão, o medroso. E eu nem vou falar outra coisa que eu estou pensando aqui, porque não fica bom na hora da palavra, mas pensa, você. Fato é que chamar os outros disso e daquilo é fácil. Viver os nossos momentos, aí é outra coisa. Então, uma coisa, meus amados irmãos, que eu fiquei buscando em Deus, eu fiquei buscando no Senhor. Eu disse: Senhor, o Senhor me mostrou essa palavra aqui. Essa palavra aqui é uma palavra esquisita, né? E o que o Senhor quer falar com a igreja? O Senhor sabe quem vai estar lá nessa noite? O Senhor sabe o que tem no coração deles? Porque eu não. E eu comecei a buscar.
E eu queria saber quem era o rapaz, não sabia. Queria saber por que estava só de lençol, não descobri também. Mas o Espírito Santo começou a falar comigo e eu preciso entregar para você. A questão é a seguinte: ele pode não ter feito o que podia fazer. Ele pode não ter tido a coragem que deveria ter. Ele não. Mas Jesus teve. Jesus foi corajoso. Aquele era o momento em que Jesus aqui ia fazer. Tem hora na nossa vida que não é nós. Tem hora que não somos nós. Tem hora que é Jesus que faz. Por isso que eu não posso parar de seguir Jesus. Por isso que você não pode parar de seguir Jesus. Por isso que você tem que vir mesmo do jeito que está. Aquela coisa que os crentes dizem toda hora, nem é versículo da Bíblia, vinde como está. Pois aí está aí, irmão. Eu não conheço esse versículo, mas eu conheço um versículo que diz, vem de lençol mesmo. Vem debaixo do teu lençol. Vem do jeito que você pode vir. Não deu tempo de fazer melhor? Você é muito jovem ainda, vai melhorar, meu irmão. Quantos anos você tem? 60, 70? Você é muito jovem ainda. Dá tempo de fazer muita coisa, mas vem. Vem desse jeito. Passar apertos com Jesus é uma coisa, sem Jesus é outra. Quando uma pessoa passa aperto sem Jesus, não tem ninguém que possa fazer por ele o que ele deveria ter feito. Mas quando você está com Jesus, Ele faz, Ele fez por este jovem, Ele fez por todos os apóstolos que fugiram, Ele fez por mim e faz por você também, aleluias. Por isso que nós precisamos de Jesus, por isso que não dá para viver sem Jesus. É porque tem hora que a gente só está com o nosso lençolzinho, a gente só tem aquela nossa capinha, e a gente está achando que essa capa é tudo que nós temos, e na verdade, algumas situações da vida vão fazer com que a gente lance mão dessa capa, e vai ser a hora de deixar esse lençol para trás, e sair do jeito que você pode. Saiu pelado, passou vergonha, nada disso pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, aleluias. E se a gente não sabe o que aconteceu com esse rapaz, a gente sabe muito bem o que aconteceu com Pedro, que minutos depois negaria o Senhor Jesus 3 vezes. Mas o mais maravilhoso disso tudo é saber que Jesus não esqueceu de Pedro, e fez questão de encontrar com ele na praia. Preparou um peixinho assado e o melhor momento para conversar com ele e curar aquele coração, aleluias. Pois nós temos que saber que o Senhor Jesus está trabalhando da mesma maneira em nossas vidas. Que os momentos difíceis acontecem, que a vergonha aparece, mas que o mais importante é continuar com Ele, aleluias. Porque Moisés quebrou as primeiras tábuas dos mandamentos. Você quebraria? Eu acho que eu também teria quebrado. É fácil olhar agora e dizer, você não devia ter feito isso. Mas quando ele volta, quando ele conversa com Deus de novo, quando nós voltamos depois de um erro, quando nós voltamos depois de uma fuga, quando nós voltamos depois de uma vergonha, quando nós voltamos depois de um erro, depois do pecado, quando a gente volta a falar com Ele, Ele dá uma saída e Ele falou, Moisés, não que ele deveria ter quebrado, mas volta lá,
eu vou escrever outras tábuas. Eu vou te dar outras tábuas, aleluia. O Senhor está dando novas tábuas nessa noite. Quem pode crer, meu irmão? Quem pode crer? Num ato de fé. O Abraão, um homem chamado por Deus, amigo de Deus, pai da fé, a própria Bíblia diz, tinha uma promessa de Deus: você será pai de uma grande descendência. E sim, ele acreditou. Sim, ele saiu de sua cidade, ele saiu de sua parentela, exatamente como Deus havia instruído a Abraão. E vai acontecendo coisas, porque mesmo quando nós acreditamos nas promessas do Senhor, a gente precisa entender que as coisas vão acontecendo. E com ele aconteceu uma coisa que com a gente também acontece: o tempo vai passando e a promessa não se realiza. É quando faltou fé para o pai da fé. E ele então começa a elaborar um plano junto com a sua esposa para ter um filho de qualquer jeito. E como sua esposa era estéril, tinha que ser tomada uma decisão. Bem, eles esperaram o quanto puderam, mas chegou uma hora que ele tinha que tomar uma decisão. Essa hora de tomar decisão é uma hora difícil, mas mais que difícil, perigosa. E ele toma a decisão errada. E ele tem um filho com uma outra mulher. E por causa disso, Deus poderia ter desprezado Abraão, poderia ter dito a ele assim: olha, eu entreguei tudo desenhado para você, mas você não soube entender, não. Mas Deus fez isso com Abraão? Não. Abraão, sai da tua tenda, olha para cima. Você está vendo essas estrelas? Conta essas estrelas. Ele deve ter feito aquela cara como quem diz: possível, são muitas. Pois é este o número da tua descendência, aleluias. Porque o importante não é o lençol que ficou para trás, é a roupa que Ele vai nos dar depois, aleluias. O Senhor está vestindo a igreja de roupas brancas, aleluias. Ele está trocando lençóis, Ele está trocando capas. Está na hora de fazer como o cego de Jericó, que quando Jesus chamou, mesmo com aquela multidão contrária, quando um chegou e falou: o mestre te chama, a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus Cristo, maravilhoso, surpreendente, poderoso, diz que ele largou sua capa e saiu para os braços de Jesus, aleluias. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou, mentiu, fez um plano horrível. Ele também teve medo. Ele não conseguiu encarar Urias. Ele podia ter assumido, disse: viu, cara, fiz, mas ele não falou. Ele preferiu fugir também. Mas Deus vai continuar na história dele. Sabe, amados, nós podemos passar assim, momentos assim, sabe? Sabe assim? Quem está me entendendo? Faz um sinal. Está entendendo, Milton? Momentos assim.
E aí ele podia ter fugido e nunca mais ter Deus em sua vida. Ele podia ter fugido, ele podia ter se sentido tão envergonhado por aquilo que ele tinha feito, que ele mesmo poderia pensar: olha, para mim acabou, não dá. Porque tem hora, queridos, que não se trata de confiar em Deus, tem hora que se trata de confiar em nós. A gente confia em Deus, o que a gente não confia é na gente. Eu sei que todo mundo aqui sabe que Deus é poderoso, que Deus é bom, que Ele é fiel. O problema é entender o quanto nós somos fiéis. E quanta gente fica olhando para si mesmo e não consegue esquecer de jeito nenhum aquele lençol. E toda hora pensando: o lençol que eu perdi, a minha vergonha que foi exposta, eu não sou ninguém, eu não posso continuar. Queridos, pensem em Pedro. Ele não era qualquer um, ele fazia parte dos 3, e vou dizer, dos 3, eu ainda acho que ele estava num grauzinho superior. Porque Jesus disse: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois eu te digo, Pedro, você também é uma pedra pequena. Em outras palavras, ele ali estava transmitindo para Pedro aquilo que eu e você precisamos entender nessa noite. Nós somos uma pequena pedra na construção desse edifício que é Deus. Quem está fazendo, quem está entendendo? E ele, depois de ter feito isso, ele ficou mal. Ele era o pior dos 11 que haviam restado. Eu não sei se você já ficou mal diante de Deus. Eu não sei se você para pensar, não no que Deus é, porque isso você sabe, mas quem você é. Eu não sei o que você pensa de si mesmo, depois que você já teve uma experiência religiosa lá atrás, e aí você foi, e chegou uma hora que a força acabou, e sabe o que aconteceu? Você, sei lá, você parou, você fugiu, você disse: eu não sou capaz. Eu sei que tem muita gente dizendo: eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo ganhar ninguém para Jesus, eu não consigo me acertar em ministério nenhum. Mas você não sabe o que Deus pode fazer através de um jovem nu. Porque ainda que a palavra não revele quem é este jovem, eu, pela fé, pelo fato de que só o Marcos escreveu isso. 2 versículos, fala de um menino que correu pelado. João não escreveu, Lucas não escreveu, Mateus não escreveu, só o Marcos, para ele ter escrito. Ele sabia quem era. De mais a mais, Marcos, que muito provavelmente, e eu creio que era ele, eu creio que ali ele estava falando dele mesmo. Porque ele é igual a gente quando está falando uma coisa feia a nosso respeito, a gente não quer dar nome. Mas enfim, ele largou ali aquela vergonha, mas ele fugiu, né? Mas ele fugiu, mas não foi a última vez que ele fugiu. Se não era ele, depois ele teve uma experiência muito parecida com essa. Porque ele vai com Paulo,
e Barnabé. Esse Marcos que escreveu este evangelho, esse aí, que na verdade o nome dele é João Marcos, porque como já tinha outro João, e como é muito João, né, João? É muito João, então tem que, né, João Marcos ficou Marcos. É isso. Então Marcos é o João Marcos e era sobrinho de Barnabé. E saiu com Paulo. Isso foi depois que Jesus ressuscitou. Ele vai para essa viagem missionária, mas quando chega numa hora de aperto nessa viagem, Joãozinho picou a mula de novo. Não quis saber de continuar, não. Falou, aí, vocês vão que eu vou voltar para casa. Conhecem essa passagem, não? Você sabe que isso daí causou a separação de Paulo e Barnabé? Pega aí em Atos, vou mostrar para você aqui. Minha irmãzinha, coloca em Atos aí. Deixa eu só ver direitinho aqui, Atos 16. Deixa eu ver se é isso. Não, é Atos 15. Atos 15, versículo 36. Dá uma olhada. Não dá para afirmar com certeza que é o mesmo, mas olha o que ele fez. Esse aí é o Marcos, que escreveu o segundo evangelho, sobrinho de Barnabé. Diz assim a palavra do Senhor: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Ó só. Na viagem anterior, o Joãozinho abandonou a turma. E agora ia viajar de novo. O Barnabé vem e diz assim: vamos levar Joãozinho. E aí olha o que diz o outro versículo. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então, para o apóstolo Paulo, é para Paulo. Ele não servia mais, não. Errou, acabou. Por isso eu repito mais uma vez: o Evangelho é maravilhoso, é surpreendente, é poderoso. Aleluia. Não encobre erro de ninguém. Parece que de alguma forma o Evangelho quer mostrar para a gente que a gente vai acabar errando mais cedo ou mais tarde. Mas que o importante é saber que para todos nós existe um recomeço. Aí, para você entender o final dessa história, no 39, diz assim: tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé foi com Marquinho, navegou para Chipre. E no versículo 40 diz que Paulo, vê lá, e Paulo, tendo escolhido a Silas, então Paulo troca o Barnabé pelo Silas, sai Barnabé, entra Silas, e vai seguir também a viagem para um outro lado aí, que tinha sido encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. Amém, queridos? Quando você para pensar o que aconteceu aí, e você vê a atitude de Barnabé e a atitude de Paulo, é muito bom saber que a palavra do Senhor está falando não mais a respeito deles, para eles, mas está falando a respeito deles para nós. Está dizendo para mim e para você nessa noite, que ainda que você tenha vivido assim uma situação desse tipo aí que nós estamos falando desde o começo, é importante saber que Deus ainda tem planos para a tua vida. Quem crê? Deus ainda tem plano para a tua vida. Ah, pastor, mas eu sou isso. Nem me diga que você é isso.
Ah, pastor, mas eu sou uma criança. Não me fala que você é uma criança. Estou igual Deus falando com Jeremias. Não diga isso. Só saiba de uma coisa. Os dias se passaram. E quando Paulo está lá no fim da sua vida, ele diz assim: viu? Chama o Joãozinho para trabalhar. Ele é muito útil na obra do Senhor. Aleluias. Paulo reconheceu que o recomeço faz parte da vida de um crente. Aleluias. Vamos ficar de pé. Ah, quando eu sinto assim que Deus quer falar uma coisa, eu sei que é porque aqui, que é porque quem ouve esta palavra está precisando recomeçar, está precisando deixar o lençol da vergonha para trás. Amém, irmãos? Então fala um amém bem legal aí. Amém. Viu? O que aconteceu? Viu, Daí, João? Já foi. Esses momentos aí, ele aconteceu com o jovem, aconteceu com Pedro, aconteceu com todos os apóstolos, aconteceu com grandes homens de Deus, aconteceu comigo e aconteceu com você. Mas, quando isso acontece, quando você perde, quando você foge, quando você passa vergonha, nós temos que entender que o continuar é só com Jesus. Porque Jesus também passou vergonha, não por ele, passou por nós. Jesus passou vergonha naquela cruz por mim e por você. Amém? Só que ele nunca fugiu. Jesus nunca foge das nossas lutas. Jesus tem sempre um lugar para nós. Aleluias. E se o jovem é o Marcos, ele acertou depois. Tomou mais um tombinho ali, mas acertou depois. E foi ele quem escreveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se ele contou um pedacinho da história dele mesmo ou não, eu não posso te afirmar. Eu creio que sim. Eu creio que sim. É um direito meu de crer. Que como não está o nome dele lá, também ninguém vai poder dizer que não era ele. Eu creio que era. Mas quero dizer também que se fosse a respeito de nós, qual o pedacinho da nossa história que poderia ficar ali, para que tantos anos depois, a igreja do Senhor Jesus Cristo pudesse receber uma mensagem tão gloriosa, tão poderosa da parte de Deus para a nossa vida. Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, quero dizer para você que em toda situação, nas situações boas e nas situações ruins, o Senhor Jesus Cristo, Ele estará contigo. Se você segue ao Senhor, se você não deixar que estes lençóis roubem a tua fé, se você não resolver aí ficar olhando, pensando naquele lençol e se autodesqualificar para servir ao Senhor, Ele está te chamando nessa noite. Quem crê? Ele está te chamando nessa noite. Ele está dizendo, viu, nós vamos resolver esse negócio da vergonha. Essa história aí vai ficar só para ser lembrada mesmo. É só para a história, porque o mais importante vai vir agora. O que você vai fazer? Você vai fazer como Moisés, que continuou, como Davi, que continuou. Você vai fazer como os grandes homens de Deus, como Abraão, como o próprio Pedro fez e continuou e prosseguiu? Ou você vai parar? Porque eu tenho para te dizer nessa noite que quando você segue Jesus e os imprevistos acontecerem, quando os imprevistos acontecerem, você estiver seguindo Jesus, aquilo que você não tiver condição de fazer, Ele fará por você. Salmo 37.
Entregue teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O erro de tanta gente é acreditar que Deus tem que fazer, mesmo quando você não entrega os teus caminhos a Ele. O erro de tanta gente é deixar para buscar ao Senhor só na hora em que os caminhos estão muito tortuosos, e aí você nem sabe quem Ele é. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui diante do altar do Senhor. Nós estamos aqui com esta possibilidade, com esta oportunidade de nos apresentar diante do altar de Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas você no teu coração pode tomar essa decisão, pode praticar este ato de fé espiritual. Você pode dizer: se o pastor tivesse me chamado, eu iria lá agora, porque eu quero recomeçar. Eu não quero mais saber de ficar pensando o que aconteceu lá, não. Lençol, irmãos, você pode perder um monte, o que você não pode perder é Jesus. Amém? Se você perder esse lençol, vai vir outro. Agora, se você perder Jesus, você vai perder os lençóis também. Amém, queridos? Vão-se os lençóis, mas que fiquem todos na presença do Senhor Jesus. Abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Se você é um desses irmãos que viria para cá se eu tivesse chamado, coloca a mão no teu coração aí do teu lugar. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado Senhor, Senhor das nossas vidas, Pai que compreende seus filhos, que acompanha jovens, idosos, crianças, sabe bem que na hora da dificuldade a nossa força é pequena. Sabe que tantas vezes nós não somos capazes de realizar. Sabe que as nossas mãos fraquejam, a nossa fé diminui. Mas Deus querido, se é o caso de um irmão, de uma irmã que está ouvindo esta palavra nessa noite, eu venho pedir pelo poder do Teu Espírito Santo, o poder que sai do Evangelho para realizar milagres. Venho pedir por eles, porque se eles estão ouvindo esta palavra, porque estão Te seguindo, e ainda que tenham tanta coisa para viver, eu sei que o Senhor há de fazer por eles. Eu sei que o Senhor já fez por todos nós. Eu sei que a coragem que certamente faltaria para o momento mais importante de nossas vidas, e então a nossa salvação não viria, mas essa coragem não faltou ao Senhor, a disposição de ir na frente, e hoje está preparando. O Senhor está preparando cada um de nós. Aquele jovem estava sendo preparado, os meus irmãos que estão ouvindo esta palavra estão sendo preparados. Muito obrigado, Senhor, porque esta palavra revela ao nosso coração que o Senhor está nos preparando, que nós não estamos prontos, e que alguns lençóis ficarão para trás, mas que o Senhor tem coisas grandiosas para escrevermos daqui para frente. Que isto seja assim na vida de cada irmão que crê, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos digam: em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir este nome, porque Ele tem poder. Aleluias. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.